Vê-te ao espelho. Achas mesmo que uma mulher com esse aspecto desenchabido e pobre pode estar ao meu lado? A voz fria e cruel ecoou na sala de estar silenciosa. Atirado para o chão de madeira estava o vestido azul marinho discreto que eu tinha poupado durante meses para comprar. O meu marido, Duarte, olhava para mim com um desprezo como se eu fosse lixo na calçada. Hoje era o dia da festa do 50º aniversário do Grupo Vilar, o gigante empresarial onde ele trabalhava em Lisboa. Para ele, um candidato a diretor de departamento, esta festa, onde todos os executivos da empresa estariam reunidos no salão nobre de um hotel de luxo na capital, era um palco crucial para definir a sua carreira. Como sua esposa, eu deveria acompanhá-lo, mas ele proferiu aquelas palavras inacreditáveis. No entanto, ele ainda não tinha percebido que o insulto que acabara de lançar seria o sinal para o fim completo da sua própria vida. Tensionavas andar ao meu lado com esse vestido barato? Não brinques comigo. Hoje tenho de me promover perante os administradores. Se levar uma mulher sem graça como tu, a minha própria avaliação cairá. Casados há 10 anos, desde a época em que ele era apenas um funcionário júnior com um salário baixo, eu apoiei-o sem comprar roupas para mim mesma. Gastava dinheiro nos seus fatos e sapatos feitos à medida na baixa, para que ele não passasse vergonha fora de casa, e eu ficava sempre nos bastidores. Se te dedicares, serás amada, se aguentares, serás recompensada um dia. Agora percebo claramente que esse pensamento antiquado não passava de uma cruel autossatisfação. Responder com silêncio a alguém que não te respeita é o mesmo que dar permissão para fazerem o que quiserem contigo. Enquanto eu olhava para o vestido no chão sem dizer nada, o smartphone dele tocou com um som animado. O rosto dele iluminou-se ao ver o nome no ecrã. Ah, Inês. Sim, já estou pronto. Vou buscar-te de carro agora. Claro, preparei o melhor vestido e joias para ti. Uma voz doce e melosa, completamente diferente da voz fria que dirigia a mim. Inês era uma subordinada de 20 e poucos anos recém-colocada no departamento dele, e a sua amante, um segredo aberto na empresa. Talvez de propósito, ele pôs em altifalante e pude ouvir o riso agudo dela do outro lado. Obrigada, Duarte. A tua mulher vai ficar a tomar conta da casa, não vai? Temos de lhe agradecer por engomar sempre as tuas camisas. Mas um lugar glamouroso como aquela festa precisa de uma mulher jovem e bonita como eu ao teu lado para não baixar o nível, não é? Duarte assentiu satisfeito com as palavras de Inês e lançou-me um olhar de desprezo. Pessoas que só conseguem julgar os outros pela juventude, aparência ou títulos, acabam por perder a essência e caminham para a autodestruição. A beleza apenas enfeitada desvanece num instante, mas o caráter humano construído com esforço nunca atrai. O Duarte atual, cegado pelo dinheiro e ambição, parecia não entender nem isso. Portanto, ficas em casa a limpar. Não posso apresentar uma mulher sem brilho como tu aos quadros superiores do Grupo Vilar. A Inês é quem merece estar ao meu lado. Ele disse isso e saiu de casa apressadamente, deixando para trás o cheiro de perfume caro. O som da porta a fechar-se violentamente ecoou, e o silêncio voltou à sala. Apanhei o vestido azul marinho do chão e soltei um breve suspiro. Não havia tristeza. Senti apenas que a última réstia de afeto por ele tinha desaparecido completamente. Logo a seguir, o meu smartphone começou a vibrar silenciosamente. No ecrã, apareceu a palavra pai. Ao atender, uma voz grave e digna chegou aos meus ouvidos. Catarina, estás pronta? A festa de hoje será um momento extremamente importante para ti e para a empresa. Sim, pai. O Duarte acabou de sair para o local com a amante. Disse que não me podia levar. Quando contei os factos calmamente, um silêncio gelado, capaz de congelar o ar, fluiu do outro lado da linha. É assim? Parece que é necessário ensinar aquele homem, até a medula dos ossos, de quem é o território onde ele está. Vem imediatamente. O vestido para ti já está preparado. Sim, vou já. Duarte não sabia de nada. Não sabia que eu não era apenas a dona de casa simples e pobre que ele dizia. Não sabia que o presidente Álvaro Vilar, o detentor do poder absoluto do enorme grupo empresarial a que ele se agarrava desesperadamente para subir na vida, era o meu pai biológico. O meu pai sempre disse que o verdadeiro valor de um homem se decide pela forma como ele se comporta quando tem poder. Por isso, escondi a minha identidade e casei com ele como uma mulher comum. Se ele fosse uma pessoa íntegra, planeava contar-lhe a verdade na altura certa e acolhê-lo como sucessor.
mas ele rasgou esse bilhete com as suas próprias mãos. Ao fim da tarde, entrei num carro de luxo preto enviado pelo meu pai e dirigi-me ao hotel de 5 estrelas em Lisboa, onde se realizava a festa. Não com o vestido barato que ele deitou fora, mas com um vestido de seda carmesim feito à medida pelo meu pai e um colar de diamantes verdadeiros que irradiava luz ao meu pescoço. Ao espelho, eu tinha recuperado a minha verdadeira forma de herdeira, não a esposa apagada que Duarte conhecia. Ao chegar ao hotel e percorrer os corredores cobertos de tapetes espessos, ouvia-se música animada e o burburinho das pessoas vindas do salão. O grande salão estava cheio de pesos pesados da economia portuguesa e celebridades vestidas a rigor. Foi no momento exato em que pisei silenciosamente à entrada do salão. "O quê? Por que é que estás aqui?" A voz de Duarte, uma mistura de pânico e raiva, ecoou enquanto ele segurava um copo de vinho. Atraídas pela voz, as pessoas à volta olharam todas na nossa direção. Ao lado dele estava Inês, com um vestido revelador, agarrada ao braço dele. "Olha lá, Duarte. Quem é esta? Não me digas que é a tua mulher sem graça. Inacreditável. Entrar assim num hotel de luxo. Que falta de noção." Ela olhou-me de cima a baixo e ridicularizou-me com uma voz que ecoou por todo o salão. Os colegas também olhavam para nós com sorrisos frios. "Ei, vai-te embora depressa. Queres arruinar o meu grande momento? Este não é lugar para gente pobre como tu." Duarte, furioso, levantou a mão para me agarrar o braço violentamente. Nesse momento, as portas pesadas abriram-se lentamente e um grupo com uma aura avassaladora apareceu. Quem apareceu foi o homem que reinava no topo do grupo Vilar. No instante em que viu aquela figura, a raiva desapareceu do rosto do meu marido, substituída por um sorriso bajulador repugnante. O ambiente no salão mudou completamente. A música ao vivo parou e as centenas de convidados abriram caminho simultaneamente, curvando-se profundamente. Apenas o som pesado dos sapatos de couro ecoava no grande salão silencioso. Quem apareceu foi um homem de costas direitas e olhar penetrante, apesar da idade. Era o meu pai biológico, o presidente em pessoa, o líder absoluto desta enorme empresa. Atrás dele, vários administradores e seguranças robustos seguiam-no, emanando uma pressão avassaladora. "Ah, é o presidente Vilar." Duarte, que estava a gritar comigo e de braço levantado, mudou o tom de voz assim que reconheceu o meu pai. Empurrou-me violentamente pelo ombro e arranjou a gravata à pressa. A verdadeira natureza cobarde de abanar a cauda aos fortes e mostrar os dentes aos que considera fracos nunca pareceu tão ridícula como agora. As costas dele ensinaram-me que a verdadeira força reside em tratar todos com a mesma atitude. "Senhor presidente, parabéns pelo 50º aniversário da fundação. Chamo-me Duarte, do departamento comercial." Ele aproximou-se do meu pai a esfregar as mãos e fez uma vênia profunda. Ao lado dele, Inês também se encostou, inclinando-se para realçar o decote. "Muito prazer, senhor presidente. Sou a Inês, subordinada do Duarte e sua parceira hoje. É uma honra ser convidada para uma festa tão maravilhosa." Inês usava uma voz melosa. Os dois pareciam ter a ilusão de que eram existências especiais que atraíam a atenção de todo o salão. No entanto, o meu pai nem sequer respondeu à saudação ou olhou para eles. O seu olhar penetrante estava fixo em mim, por cima das cabeças deles. E franziu ligeiramente a testa ao notar o meu pulso vermelho pelo empurrão. Inês, percebendo que o olhar do meu pai estava dirigido a mim, torceu o rosto num profundo desagrado. E como se fosse uma oportunidade de ouro para ganhar pontos, levantou a voz deliberadamente. "Ah, senhor presidente, peço imensa desculpa. Esta mulher suja causou um alvoroço. Aquela mulher é a esposa do Duarte. Ficou louca de ciúmes e invadiu este local sagrado sem permissão." Duarte também abriu a boca apressadamente para concordar com as palavras de Inês. "É verdade. Na verdade, estamos prestes a divorciar-nos. Ela é uma stalker louca. Não posso perdoar que ela tente arruinar um evento importante da minha querida empresa. Ei, segurança, tirem esta mulher louca daqui depressa." O grito ecoou e vários seguranças que estavam perto da entrada correram na minha direção. Os convidados à volta olhavam-me com frieza e sussurravam. As pessoas são criaturas que só veem o mundo como lhes convém. Eles acreditavam firmemente que agora eram a justiça e eu o mal. No entanto, não há pecado mais cruel e terrível do que a ignorância. Eu não dei qualquer desculpa.
Apenas olhei em frente calmamente. Aqueles que fazem barulho na pressa mostram as suas falhas, e aqueles que mantêm o silêncio riem por último. Essa foi a única arte de viver que aprendi nestes 10 anos. No momento em que um segurança estendeu a mão para me agarrar. Parem. A voz grave do meu pai ecoou como um trovão. Apenas com essa palavra, os seguranças pararam e o ar no salão congelou. O meu pai caminhou lentamente até a frente do meu marido. Duarte, iludido, pensou que o próprio presidente tinha vindo salvar. Lui, o seu rosto iluminou-se. Disseste que eras o Duarte do departamento comercial, não foi? Acabaste de chamar Stalker aquela senhora e disseste para a expulsarem? A pergunta tranquila do meu pai, ele respondeu de peito estufado. Sim, uma mulher com aquele aspecto pobre só mancha a dignidade do grupo Vilar. Por isso assumirei a responsabilidade de a descartar. É assim? Pensar que um homem como tu é candidato a diretor na nossa empresa. Talvez tenha interpretado as palavras do meu pai como uma expectativa. Ele fez uma vênia profunda dizendo, é uma honra. Inês também sorria ao lado dele. Perante esta cena demasiado ridícula, o doutor Ribeiro, o secretário de longa data que estava atrás do meu pai, ficou com o rosto vermelho de raiva e tentou avançar. Seu canalha, tens noção de com quem estás a falar? A voz cheia de raiva do doutor Ribeiro. No entanto, o meu pai parou com uma mão. Ele pretendia ver até onde este homem tolo cavaria a sua própria sepultura. O meu pai ignorou completamente os dois e começou a andar lentamente. E parou exatamente à minha frente. Presidente, tenha cuidado. Não se sabe o que essa mulher pode fazer, Duarte gritou triunfantemente por trás. Os dois, acreditando firmemente que a esposa incômoda que os tinha atormentado ia finalmente receber uma sanção direta do topo da grande empresa, olhavam com sorrisos maldosos. Os convidados à volta também observavam com a respiração suspensa, esperando para ver que palavras terríveis me seriam dirigidas antes de ser expulsa. No entanto, no momento seguinte, o meu pai, sob o olhar concentrado de centenas de pessoas, tomou uma atitude que ninguém esperava em relação a mim. A respiração de todos os presentes parou, e o sorriso desapareceu completamente do rosto do meu marido. O meu pai, enquanto centenas de notáveis observavam, estendeu lentamente a mão direita e envolveu gentilmente o meu pulso, que ficara vermelho por ter sido empurrado por Duarte, como se tratasse de um objeto frágil. Todos os presentes duvidaram dos seus próprios olhos, especialmente Duarte, que arregalou os olhos e abria e fechava a boca como um peixe fora de água. Presidente, o que está a fazer? Essa mulher é apenas uma intrusa. A voz trêmula quebrou o silêncio. Mas o meu pai, sem olhar para ele, fixou os olhos apenas nos meus e disse, desculpa o atraso, fiz-te passar por momentos difíceis. Com o profundo amor e pedido de desculpas contidos naquela frase, abanei ligeiramente a cabeça. Durante estes 10 anos, aguentei pensando que era o caminho que eu tinha escolhido, mas no momento em que senti a mão quente do meu pai, tive a sensação de que um fio tenso se tinha partido. Mas os humanos tolos são gênios em distorcer a verdade que acontece diante dos seus olhos para interpretar como lhes convém. Duarte, após um momento de confusão, interpretou mal alguma coisa e avançou para minha frente com um sorriso bajulador. Ah, claro, como esperado do presidente. Com o seu coração misericordioso, está a tentar chamar esta pobre mulher à razão. Ei, Catarina, é uma honra para a vida inteira o presidente dirigir-te a palavra diretamente. Pede desculpa rapidamente e desaparece daqui. Ele interpretou a ação do meu pai como misericórdia para com uma intrusa perdida. Inês, ao lado dele, também bufou triunfantemente. O presidente é realmente uma pessoa de grande caráter. Duarte, não é vergonhoso para o presidente ter de limpar a porcaria da tua mulher? Vamos arrastar esta mulher para fora depressa. Ela disse isso e agarrou violentamente a manga do meu vestido, tentando puxar-me. Nesse instante, os seguranças atrás do meu pai moveram-se silenciosamente e imobilizaram os braços de Inês. O que estão a fazer? Eu sou a parceira do Duarte. Inês gritou. Duarte também gritou em pânico. Presidente, a minha subordinada fez algo de errado? Peço desculpa. Mas a culpa é toda desta mulher. Se ela não tivesse vindo, tudo teria corrido bem. Ele continuou a insultar-me, apontando o dedo. A baixeza de não se importar de sacrificar a esposa com quem viveu 10 anos para se proteger já não causava pena, mas sim terror.
A verdadeira natureza das pessoas revela-se mais intensamente quando estão encurraladas. Por muito bonitas que sejam as palavras que dizem habitualmente, um homem que empurra os outros para o precipício no último momento nunca alcançará o verdadeiro sucesso. Ele ainda não tinha percebido que a posição que tentava desesperadamente proteger não passava de um castelo de areia. Duarte, nunca pensaste realmente quem é a tua mulher? A voz grave do meu pai ecoou por todo o salão. Ele respondeu com uma cara de parvo, ridicularizando-me. Quem é ela? É apenas uma mulher sem graça que só sabe fazer tarefas domésticas. Sem paz, vive à custa do meu salário. Antes que ele pudesse terminar a frase, um homem aproximou-se apressadamente da entrada do salão. Era o doutor Ribeiro, o diretor jurídico do grupo e braço direito do meu pai. Ele parou à minha frente, fez uma vênia profunda e tirou um dossiê. Menina Catarina, conforme as instruções do presidente, está tudo pronto. Menina Catarina, o sangue fugiu do rosto de Duarte visivelmente. Inês, que fazia barulho ao lado dele, ficou paralisada como se uma força invisível lhe tivesse tapado a boca. Quem é a menina Catarina? Doutor Ribeiro, pare de brincar. Esta aqui é a minha. Cala-te, insolente. O grito do doutor Ribeiro interrompeu-o. Os executivos à volta, que até então mantinham o silêncio, perceberam a situação e os olhares que lhe dirigiam mudaram de expectativa para como se olhassem para lixo. Disse que o silêncio é ouro. Mas isso é um privilégio de quem sabe a verdade. Ele, que continuou a quebrar o silêncio sem saber a verdade, tinha agora escancarado a porta da sua própria ruína. Duarte, tens duas opções. O meu pai pegou na minha mão e começou a caminhar para o palco do salão. Quando passei por ele, sussurrei-lhe ao ouvido com uma voz que só ele podia ouvir. Obrigada por tudo até agora, Duarte. Tinhas razão. Eu não era a pessoa certa para estar ao teu lado. Os joelhos dele começaram a tremer. Tendo percebido algo, ele rastejou e tentou agarrar a bainha do meu vestido. Catarina, espera. O que quiseste dizer com isso? Mas antes que os dedos dele tocassem no vestido, os seguranças empurraram-no para o chão. Duarte rastejava no chão como se estivesse coberto de lama no salão de festas resplandecente. Inês, que fora sua amante, nem sequer tentou ajudá-lo, apenas recuava a tremer de terror. No palco, o meu pai pegou no microfone e declarou a todos os convidados: Meus senhores, apresento-vos. Esta mulher que está ao meu lado é a única sucessora que protegi toda a minha vida e a quem confio tudo do Grupo Vilar. No momento em que as palavras do meu pai estavam prestes a terminar, um vídeo não planeado começou a passar no ecrã gigante do salão. Ao ver isso, Duarte soltou um grito como se tivesse visto o fim do mundo. Desliguem. Desliguem esse vídeo agora. Quem foi? Quem fez esta partida de mau gosto? Um grito que parecia um lamento ecoou no salão silencioso. No entanto, o vídeo projetado no ecrã gigante não só não parou como continuou a expor a vergonha dos dois com ainda mais clareza. O que aparecia era uma cena na sala de reuniões da empresa, tarde da noite quando não deveria estar ninguém, onde Duarte e Inês se abraçavam enquanto falavam de planos inacreditáveis. Duarte, achas que consegues desviar o orçamento do próximo projeto? Quando Inês perguntou com uma voz doce, ele respondeu rindo pelo nariz. Ah, é canja. Só tenho de dizer àquela mulher sem graça que estou ocupado com trabalho e ela nem desconfia. Com o dinheiro desviado, compro-te um apartamento de luxo. Que bom, o diretor já não dura muito. Temos de chupar tudo o que pudermos enquanto é tempo. Cada vez que a conversa vil dos dois ecoava pelo salão através das colunas, os rostos dos convidados contraíam-se e um ar frio dominava o local. Usando a palavra amor como indulgência, traíam friamente os outros e a empresa, sem nunca terem pensado no quão pesado seria o preço a pagar. Culpavam os lucros imediatos e não percebiam que estavam a destruir a sua própria base. Esta é a maior tragédia em que caem os humanos superficiais. Não é verdade, presidente. Isto é um engano. É uma edição maliciosa. Ele tentou agarrar-se aos pés do meu pai enquanto rastejava. Mas o olhar do meu pai, frio como gelo, afastou-o. Um engano? Então este registro de áudio e os registros de dinheiro suspeito transferido para a tua conta bancária também são tudo um engano? Quando o meu pai deu o sinal, o Dr. Ribeiro levantou outro documento. Lá estavam provas perfeitas do desfalque e acesso indevido que ele tinha cometido nos últimos anos.
As pessoas são mais vulneráveis quando pensam que estão no controlo. Ele desprezava-me como uma esposa incompetente que não sabia de nada, mas essa esposa observava tudo silenciosamente nas suas costas. Não fiquei calada porque acreditava nele. Estava apenas à espera que ele próprio apertasse o laço à volta do pescoço para completar uma armadilha sem saída. Catarina, tu sabias? Desde o início. Tudo. Ele olhou para mim como se visse algo inacreditável. Sem encontrar o seu olhar, respondi calmamente. Sim. Enquanto tu me fazias de parva e andavas a divertir-te com a amante, eu estava a acumular as tuas fraudes uma a uma. Como disseste. Eu não era a pessoa para estar ao teu lado. Eu era a pessoa que estava do lado que ia julgar os teus crimes. Quando me lembrei de mim mesma há 10 anos, quando decidi apoiá-lo genuinamente, senti uma ligeira dor no peito. Mas essa dor desapareceu num instante, porque não há necessidade de ter misericórdia de quem espezinha a bondade e ridiculariza a sinceridade. O verdadeiro amor não é perdoar os erros do outro, mas sim trazê-lo de volta ao caminho certo, e fazer com que aqueles que caíram a um ponto sem retorno recebam o castigo merecido. Essa foi a minha última sinceridade. Inês, que tremia ao lado, percebendo que a situação tinha piorado, sacudiu a mão dele de repente. Duarte, és horrível. Eu não me lembro de ter dito essas coisas. Fui obrigada por este homem a fazer tudo sob ameaça. Presidente, eu sou uma vítima. Risos de escárnio escaparam do salão perante a traição óbvia. Duarte olhou para a amante com uma expressão de choque, sem palavras perante a traição. A baixeza de tentar salvar-se apenas a si mesma. Não pode existir um verdadeiro vínculo entre duas pessoas unidas por uma relação instável como o adultério. Se houver lucro, juntam-se. Se houver crise, são os primeiros a apunhalar pelas costas. A estupidez de terem apostado tudo na vida numa relação que era como um castelo de cartas foi agora exposta aqui. É penoso de ouvir. Tirem os dois daqui imediatamente. A polícia e as finanças estão à espera lá fora. A sentença fria do meu pai. Os seguranças agarraram os dois pelos braços e tentaram arrastá-los para fora do salão. Esperem. Larguem-me. As vozes a gritar foram abafadas pela música de fundo animada. Mas isto não era o fim. Quando o salão começou a ficar novamente agitado, um dos convidados soltou uma voz incrédula. Esperem lá. A continuação daquele vídeo. Não é só o Duarte. Quem está ali é o diretor Fonseca, não é? A imagem no ecrã mudou, e a figura do mentor que dava as instruções foi projetada. Nesse instante, a expressão do meu pai, que estava logo ao meu lado, tornou-se mais sombria do que nunca. O caso não se resumia ao adultério de um simples funcionário. Estava ligado a uma enorme escuridão que abalava todo o grupo. Olhei instintivamente para o rosto do meu pai. Mas ele continuava a olhar em frente, com os punhos cerrados com força. Fonseca? Por que és que tu? Um homem que estava na primeira fila do salão, a olhar para o ecrã como se estivesse congelado, murmurou com voz trêmula. Diretor Fonseca do Grupo Vilar. Era o homem que o meu pai considerava o seu braço direito há mais de 30 anos e que tinha apoiado a estrutura do grupo. No vídeo, o diretor Fonseca dava instruções sobre rotas de remessa fraudulentas e falava friamente sobre planos concretos para derrubar o presidente, o meu pai. O ambiente festivo que envolvia o salão desapareceu num instante, dominado por um silêncio pesado e cortante. Os convidados estavam paralisados diante da traição inacreditável do número 2 do grupo. A confiança leva décadas a construir, mas desmorona num só instante. Precisamente porque caminharam juntos durante muito tempo, a dor da traição é profunda e a cicatriz nunca desaparece. Mas para um homem envenenado pelo poder, a antiga amizade e obrigações não passam de degraus para realizar a sua ambição. Fonseca, esta é a tua resposta para mim? A voz baixa e tranquila do meu pai ecoou no salão. Uma voz mais assustadora do que um grito, a voz de alguém profundamente desapontado. No momento em que ouviu essas palavras, a confusão desapareceu do rosto do diretor Fonseca, e em seu lugar, surgiu uma cor feia de desafio. Humph, se foi descoberto, não há nada a fazer. Sim, fui eu que dei as instruções. Mas, presidente, o senhor também não está a ficar gagá? Colocar como sucessora uma filha que casou com um homem que ninguém sabe de onde veio e andou a brincar a esconder a identidade durante anos. Pensando no futuro do grupo, eu sou muito mais adequado, Fonseca desafiou, apontando para nós no palco e levantando a voz.
e olhou friamente para Duarte, que estava a ser segurado pelos seguranças. O Duarte também é um homem ingênuo. Deixar-se apanhar por um erro tão básico por estar distraído com a amante. Mas a tua ganância foi muito útil. Um verdadeiro idiota. Duarte torceu o rosto em desespero ao perceber que tinha sido tratado como uma ferramenta descartável por Fonseca, o homem que ele admirava e com quem cooperava. A figura dele a gritar. Disse que me ia ajudar. Causava agora mais pena do que desprezo. O vínculo entre quem usa e quem é usado, entre pessoas que só pensam no seu próprio lucro, desmorona-se de forma frágil e impiedosa no momento em que o lucro desaparece. Eles acreditavam não num laço, mas apenas numa coincidência de interesses. Quando perceberam isso, já era tarde demais. Presidente, o que significa este vídeo? É insuficiente como prova. Além disso, o que é que essa filha trouxe para a nossa empresa? Uma mulher que só fazia comida em casa não pode gerir um grupo de milhares de milhões de euros. O diretor continuou a gritar, incitando os executivos à volta. Meus senhores, pensem bem. Quando esta mulher sem graça se tornar presidente, o que acontecerá ao preço das ações da nossa empresa? O que pensarão os parceiros de negócios? Se me seguirem, garanto as vossas posições e interesses atuais. Com essas palavras, alguns executivos começaram a sussurrar. Para eles, o importante não era a filosofia da empresa ou a justiça, mas sim a sua própria posição e salário a partir de amanhã. Fonseca atacou habilmente essa fraqueza e levantou abertamente a bandeira da revolta. Olhei para o perfil do meu pai, que cerrava os punhos ao meu lado. Os ombros do meu pai tremiam ligeiramente. Talvez fosse mais tristeza por ter perdido um amigo de longa data do que raiva. Dei um passo em frente. Os 10 anos em que fui desprezada como sem graça e incompetente e mantive o silêncio, não foram apenas tempo em que aguentei. Foi também um tempo em que observei atentamente com os meus próprios olhos, como uma simples dona de casa ou como uma cliente, desde os departamentos centrais do grupo até as pontas. Diretor Fonseca. Disse que eu só fazia comida em casa, não foi? Ele riu-se pelo nariz das minhas palavras. Sim. O que é que tu podes fazer? Nestes 10 anos, elaborei mais de 1.200 relatórios. O movimento de fundos que o senhor desviou para empresas de fachada no estrangeiro sob o pretexto de despesas de representação, os registros de ter recebido subornos, ameaçando os empreiteiros ao inflacionar o orçamento do projeto Atena. Tenho tudo controlado nesta rede original. Quando declarei isso, o monitor gigante do salão mudou novamente. O que foi projetado foi o conteúdo da contabilidade paralela que ele deveria ter escondido, juntamente com uma análise detalhada. Por que é que tens esses números? O que eu fazia todos os dias não era apenas comida. Era uma rede perfeita para expor as vossas fraudes. À medida que eu me aproximava passo a passo, ele recuava e acabou por bater numa mesa redonda de luxo e cair sentado. Os executivos à volta também ficaram impressionados com a precisão dos números que apresentei e com o meu poder de análise frio, e ninguém tentou ajudá-lo. Manter o silêncio não é fraqueza. É o período de preparação mais poderoso para o momento de dizer a verdade. Ao ver a cena em que as pessoas que me enganaram até agora estavam agora assustadas com cada uma das minhas palavras, senti novamente o peso da responsabilidade que tinha de carregar, mais do que o prazer da vingança. Mas Fonseca ainda não tinha desistido. Com um sorriso sinistro, tirou um tablet do bolso. Interessante. Mas menina, no momento em que tornares isso público, a confiança no Grupo Vilar cairá por terra. Presidente, tem a coragem de destruir com as suas próprias mãos esta empresa que amou? No momento em que ele operou o ecrã do tablet, o som de sirenes inquietantes aproximou-se do exterior do salão. Não era o som da polícia. Do lado de fora das janelas, dezenas de carros da comunicação social estavam amontoados. Já divulguei um grande escândalo da nossa empresa à comunicação social. Se vocês me denunciarem, a empresa vai comigo. Cão encurralado morde. Enquanto os executivos gritavam perante o último recurso desesperado que ele lançou, o meu pai fechou os olhos calmamente. Mas nesse momento, uma pessoa que nunca tinha aparecido até então surgiu na entrada do salão com uma aparência inesperada. Comunicação social? Fonseca. Até onde queres sujar a empresa para ficar insatisfeito? A voz baixa e trêmula do meu pai, ele soltou uma gargalhada louca. Não fui eu que a sujei. Foram vocês. O facto de que o enorme castelo chamado Grupo Vilar estava podre por dentro será conhecido em todo o Portugal amanhã. Vá lá, feliz aniversário, presidente.
No momento em que ele operou o tablet violentamente, uma mulher entrou na entrada do salão com um passo firme. Surpreendentemente, essa mulher não usava um vestido glamouroso, mas sim um fato preto simples, e carregava uma grande câmara de vídeo profissional nas mãos. Lamento, mas Fonseca, o seu furo exclusivo acabou de se tornar uma ilusão. A voz clara, mas poderosa, os olhares de todo o salão concentraram-se nela. Ela era uma jornalista de topo de um órgão de comunicação social representativo de Portugal e, na verdade, a minha melhor amiga da universidade, Mariana. O quê? Quem és tu? De onde vens? Ao grito dele, Mariana sorriu destemidamente e preparou a câmara. Não venho de lado nenhum. Sou apenas uma jornalista que persegue a verdade. Os dados que enviou aos meios de comunicação social sob o nome de escândalo do presidente são falsos. Lamento, mas já confirmamos através da nossa rede que se trata de uma falsificação enviada do seu terminal. Quando Mariana ligou o tablet que trouxe ao monitor, o que apareceu foi o histórico de envio de e-mails que ele estava prestes a enviar para a comunicação social e um vídeo escondido dele a fabricar o conteúdo. Mentira. Esse vídeo não pode existir. O rosto de Fonseca ficou agora da cor da terra. Aqueles que se afundam nas suas próprias artimanhas não percebem que os outros também estão a planear artimanhas da mesma forma, para enganar o inimigo. Primeiro engana os aliados, porque ele me desprezava como uma dona de casa incompetente e baixou a guarda. A minha melhor amiga Mariana conseguiu infiltrar-se tão fundo e obter provas. As pessoas não preveem ataques de quem desprezam. No entanto, aqueles que se preparam silenciosamente debaixo de água podem tornar-se as existências mais assustadoras. Em vez de subjugar com força, bloquear as rotas de fuga com estratégia. Essa foi a forma de lutar que adquiri em 10 anos de silêncio. Mariana, obrigada. Quando lhe agradeci em voz baixa, ela piscou o olho e respondeu. Os jornalistas reunidos lá fora não vieram comprar o seu artigo falso. Estão reunidos para captar o maior escândalo da história do Grupo Vilar, a detenção em flagrante do diretor por abuso de confiança e peculato. Simultaneamente com essas palavras, a vista exterior das grandes janelas do salão ficou branca com a luz de inúmeros flashes. A comunicação social não era aliada, já se tinha transformado em carrasco. Merda! Por quê? Por que é que todos me traem? Ele derrubou as mesas à volta e gritou loucamente. Nesse momento, a sua loucura virou-se para os dois que tremiam num canto. Foram vocês. Porque vocês falharam, o meu plano correu mal. Ele aproveitou uma brecha dos seguranças e agarrou-se a Duarte. Socorro! Presidente! Eu não tenho culpa. Foi tudo ordenado por este homem. Duarte gritava de forma feia, tentando desesperadamente afastar o seu antigo chefe. Ao lado dele, Inês também recuava como se dissesse que não tinha nada a ver com aquilo, que só ela se salvaria. No momento em que aqueles que outrora falavam de amor e lealdade caíram numa situação difícil, transformaram-se em bestas que se devoravam mutuamente. Perante essa cena horrível, apenas um ar frio de desprezo pairava no salão. Já não valia a pena falar sobre o quão cheia de falsidade era a relação que tinham construído. O ser humano que se ilude pensando que vive sozinho acaba por se arruinar sozinho, esquecendo que vive numa grande conexão chamada sociedade e usando os outros como degraus. A retribuição volta como uma solidão inimaginável. Vamos acabar com isto. Recebi o microfone do meu pai e disse com uma voz tranquila, mas que chegou a todos os cantos do salão. Com as minhas palavras, Fonseca, que estava a causar tumulto, e Duarte, que chorava, pararam de se mexer. Duarte, perguntaste-me antes se eu achava que podia estar ao teu lado, não foi? A resposta é sim. Eu achava que tinha o dever de estar ao teu lado e testemunhar com os meus próprios olhos todos os crimes que cometeste. Mas parece que já não é necessário. Deixei cair silenciosamente aos meus pés o vestido azul marinho que tinha sido atirado hoje. Isso é a minha paciência de 10 anos que deitaste fora. Hoje, neste lugar, deito fora todo o passado contigo. Ele olhou para o vestido barato caído aos seus pés e desabou com uma cara como se algo tivesse colapsado. Talvez finalmente tenha percebido o peso do quanto tratou como lixo coisas preciosas com as suas próprias mãos. Mas a confiança e o amor perdidos nunca voltam à forma original. Por favor, levem-nos. Não deixem que sujem mais este dia comemorativo da nossa empresa. Ao sinal do meu pai, os polícias fardados que estavam à espera entraram simultaneamente no salão. Fonseca, Duarte e Inês foram algemados.
Larguem-me. Eu sou o diretor. Fui eu que apoiei o Grupo Vilar. Catarina, desculpa. Vamos recomeçar. Catarina. Os gritos afastaram-se impiedosamente para fora do salão. Um silêncio estranhamente refrescante, como depois de uma tempestade, voltou ao salão. Mas eu sabia. Isto não era o fim, era o início de uma nova batalha. Após as detenções, criou-se um enorme vazio de poder no grupo, e nos registros de fraude projetados no monitor, ainda restavam os nomes de outros executivos envolvidos. Lancei um olhar a alguns executivos que estavam pálidos num canto do salão. Ao notarem o meu olhar, desviaram os olhos apressadamente. Bem, pai, vamos passar ao próximo ponto da agenda? Quando disse isso a sorrir, o meu pai assentiu orgulhosamente, mas logo a seguir, um ruído sinistro começou a sair das colunas do salão. Era o sinal para a ativação da última e maior bomba que Fonseca, que deveria ter sido levado pela polícia, tinha armado, uma dissonância que perfurava os tímpanos. Isso explicava o significado daquele sorriso sinistro que ele esboçou enquanto era levado. As centenas de monitores instalados no salão ficaram pretos simultaneamente e, no momento seguinte, uma contagem decrescente em letras vermelhas sobre um fundo preto foi projetada. O que é isto? Presidente, o sistema está a ser pirateado. Um executivo do departamento técnico gritou com a voz alterada. O que estava armado não era uma bomba física, mas uma bomba lógica para destruir o sistema central, o coração da empresa. Se a contagem chegar a zero, todos os dados dos clientes e todos os registros de transações acumulados ao longo de décadas serão apagados. Isso é sinônimo de transformar o enorme castelo em cinzas numa só noite. Leva uma vida a construir, um instante a destruir. A malícia mostra sempre as presas mais rápida e cruelmente do que o esforço construtivo. A lógica egoísta de se não o posso ter, destruo tudo. Isso era a prova de que, por muito tempo que tivesse servido à empresa, no final de contas, ele só via a empresa como sua propriedade. Pai, não entres em pânico. No meio do salão em alvoroço, só eu falei calmamente. O rosto do meu pai estava pálido, mas ao ouvir a minha voz calma, recuperou ligeiramente a respiração. Catarina, o que vais fazer? Este sistema era gerido pelo Fonseca há anos. A recuperação a partir do exterior vai demorar. Eu sei. Por isso não será a partir do exterior. Abri o computador portátil de reserva que estava instalado no pódio e comecei a teclar sem hesitação. Os executivos olhavam para mim como se vissem algo inacreditável. Sentia os olhares a dizer: o que é que uma dona de casa pode fazer? É uma perda de tempo. Mas agora não tinha tempo para me preocupar com esse ruído. As pessoas julgam os outros por títulos e aparência, mas isso não passa de uma máscara para esconder a essência. Os 10 anos em que continuei a lutar sozinha em casa não foram apenas para cozinhar e limpar. Tarde da noite, aprendi programação e tecnologia de segurança sozinha e analisei a estrutura do sistema a fundo, porque para expor as fraudes do meu marido, era necessário entender o fluxo de dados por trás dos números. Encontrei-o, diretor Fonseca. Continua com os mesmos maus hábitos. Descobri o backdoor, um hábito de programação peculiar dele escondido nas enormes linhas de código que passavam no ecrã. Ele tinha deixado uma entrada secreta para que só ele pudesse controlar o sistema em caso de emergência. Não pode ser. A menina fez isto sozinha. O Dr. Ribeiro soltou uma voz de espanto. Eu só queria proteger a minha casa. O Grupo Vilar não é apenas uma empresa para mim. É a história da família que o meu pai construiu com a sua vida e que eu devo herdar. Quando carreguei na tecla com força, a contagem decrescente parou exatamente no último segundo, e a imagem no monitor voltou ao logótipo glamouroso do 50 grau aniversário. Um suspiro de alívio e surpresa percorreu todo o salão. Mas a minha batalha não terminava aqui. Senhor Fonseca, o seu único erro foi pensar que eu era apenas uma mulher. Logo após restaurar o sistema, mergulhei numa camada ainda mais profunda. O local onde estavam escondidos os seus ativos pessoais ocultos, que ele pensava ter apagado, e todos os registros das suas comunicações com outros traidores. Projetei tudo isso no ecrã principal que todos os executivos estavam a ver agora. Isto é, os nomes dos executivos, desde o diretor Tanaka até o diretor Sato, apareciam um após o outro. Eram as pessoas que até agora sorriam ao lado do meu pai e elogiavam Duarte como um jovem promissor. A visão das cores a desaparecerem dos rostos deles era até cômica. O verdadeiro inimigo não está lá fora, mas sim ao nosso lado.
O parceiro com quem trocamos palavras doces e bebemos juntos está a afiar a faca nas costas. Esse é o fim trágico dos humanos possuídos pelo demônio do poder. Uma relação sem sinceridade está destinada a desmoronar-se em cadeia assim que aparece uma fissura. Bem, aos senhores cujos nomes estão aqui, recomendo que se entreguem agora. Disse de forma calma, mas fria. Os seguranças bloquearam as saídas do salão. Os executivos que tentavam fugir começaram agora a atirar as responsabilidades uns aos outros e a gritar de forma feia. Eu observava essa situação calmamente do palco. Se a eu de há 10 anos, acabada de casar, visse esta cena, certamente choraria de tristeza. Mas a eu de agora conhece a força para proteger o que é importante para mim. O poder para proteger alguém é muito mais afiado e pesado do que o poder para se exibir. Enquanto a confusão continuava, o meu smartphone vibrou novamente. Era uma mensagem curta de um número desconhecido. Ao abrir o ecrã, havia uma frase curta. Muito bem, Catarina. Mas não pense que tudo acabou. Não quer saber sobre a sua verdadeira mãe? Senti o coração saltar. Tinha ouvido do meu pai que a minha mãe morrera num acidente antes de eu ter idade para me lembrar. Mas o que significava esta mensagem enviada neste momento? Agarrei o smartphone com as mãos a tremer e olhei para o meu pai, que estava sentado sem forças na primeira fila da plateia. O olhar do meu pai não estava dirigido a mim, mas sim ao teto do salão. Parecia haver uma sombra de profundo arrependimento nos seus olhos que eu nunca tinha visto antes. Pai. No momento em que tentei chamá-lo, todas as luzes do salão apagaram-se de repente e a escuridão total instalou-se. Nem sequer a iluminação de emergência funcionou. Um silêncio anormal. Da escuridão, apenas o som de passos de alguém a aproximar-se ecoava. A escuridão é o espelho mais cruel que revela a verdadeira natureza humana. No salão onde as luzes se apagaram e a visão foi roubada, as pessoas que até então tinham sorrisos falsos começaram a soltar vozes de terror como bestas. Mas, como se para cortar essa ilusão, o som de passos frios e constantes aproximava-se inequivocamente do palco onde eu e o meu pai estávamos. Agarrei o ecrã do smartphone. As palavras verdadeira mãe projetadas nele estavam gravadas na minha retina e não desapareciam. A mãe que me disseram que estava morta, a existência que deveria ter desaparecido da minha vida. Será que um fragmento dela estava prestes a rastejar para fora desta escuridão agora? Quem é? Quem está aí? A voz do meu pai tremia. Não era raiva, mas sim medo evidente. O meu pai, que construiu o Grupo Vilar sozinho e não se abalava com nenhuma manobra de aquisição hostil, estava a tremer com os passos na escuridão. Senti uma ansiedade indescritível perante esse facto. Acreditar nos pais é um instinto fundamental para uma criança sobreviver. No entanto, as mentiras gentis que os adultos contam às crianças, por vezes tornam-se facas mais afiadas do que a verdade e retalham os seus corações mais tarde. Se o segredo que o meu pai escondeu para me proteger fosse esta própria escuridão, em que deveria eu acreditar para seguir em frente com a minha vida? Há quanto tempo, Álvaro? Parabéns pelos 50 anos. Continuas a dar festas de mau gosto. O que ecoou da escuridão foi uma voz de mulher, límpida como um sino, mas fria como gelo. Nesse instante, a iluminação de emergência do salão acendeu-se fracamente. Sob a luz vermelha de emergência, apareceu a figura de uma mulher incrivelmente bonita, vestida com um vestido prateado. Helena, por que estás aqui? Tu naquela altura. O meu pai caiu de joelhos sem forças. Helena, esse era o nome da minha mãe que nunca me foi permitido pronunciar. A mulher que estava à minha frente parecia um pouco mais velha do que nas fotografias antigas, mas os olhos eram idênticos aos meus. Catarina, cresceste. Essa cara é igual à minha. Mas esses olhos são os olhos de alguém cobarde e possessivo como o Álvaro. A mulher que deveria chamar mãe olhou-me friamente e depois olhou para o meu pai de cima. Ela tinha alguns documentos na mão. Álvaro, eu sei como usaste esta criança nestes 10 anos. Apagaste a minha existência e tentaste torná-la na tua marioneta pessoal. Permitiste o adultério do marido dela e escolheste um homem horrível como o Duarte só para que a Catarina não olhasse para o mundo exterior. Não foi? Essas palavras causaram um choque agudo no meu coração. O casamento foi uma armadilha montada pelo meu pai. O facto de eu me ter aperfeiçoado e aguentado 10 anos como uma dona de casa sem graça também fazia parte dos cálculos do meu pai? As pessoas acreditam incondicionalmente
que as palavras de quem pensam que as ama são verdadeiras. No entanto, a palavra amor é também o escudo mais conveniente para justificar o domínio. O calor da mão do meu pai, que me chamou sucessora e me acarinhou, pareceu-me de repente algo sujo. Não. Eu só queria proteger a Catarina de sangue sujo como o teu. O meu pai gritou. Aquele rosto não era o do presidente digno de há pouco, mas o rosto de um homem encurralado pelos pecados do passado. A minha mãe sorriu com desprezo e atirou os documentos que tinha na mão na minha direção. Catarina, lê. Esta é a verdade que o teu pai escondeu. Os documentos espalhados no chão eram registros sobre o meu nascimento e provas de uma manobra de aquisição brutal realizada no início da fundação da empresa. O meu pai tomou a pequena empresa da família da minha mãe por meios ilegais e manteve a minha mãe presa à força. E quando ela tentou fugir, fez de conta que ela tinha morrido e eliminou-a socialmente. Pai, isto é mentira, não é? Tu amas-me. Por isso, para me protegeres. O meu pai não conseguiu responder à minha pergunta. Apenas olhava para os documentos caídos no chão e respirava com dificuldade. Esse silêncio foi a resposta mais cruel. Disse que o silêncio é ouro, mas isso só se aplica quando a verdade a ser dita é bela. Quando uma verdade feia que foi escondida é exposta, o silêncio é apenas fuga e a confirmação do pecado. Percebi o quão sangrenta era a base sobre a qual eu estava e senti tonturas. Catarina, anda, vem para aqui. Vim tirar-te deste castelo podre. Vamos construir um novo grupo vilar juntas. A minha mãe estendeu a mão. Se eu pegasse nessa mão, poderia escapar deste domínio do falso pai. Mas a luz no fundo dos olhos da minha mãe parecia estar cheia da mesma ambição negra que o meu pai tinha. À direita, o pai que me dominou em nome do amor e me prendeu numa gaiola. À esquerda, a mãe que trazia a lâmina da vingança e tentava fazer de mim uma ferramenta para uma nova batalha. E aos meus pés, o vestido azul marinho onde 10 anos de paciência foram deitados fora como lixo. Ninguém olhou para mim como um ser humano. Pois não? Murmurei com voz trêmula. Duarte, que estava prestes a ser levado pela polícia num canto do salão, viu isto. Bem feito, Catarina. Afinal, tu também não passavas de uma marioneta de alguém como eu. Esta frase acendeu algo dentro do meu coração. A tristeza e o desespero evaporaram num instante e apenas restou uma raiva pura. Eu não peguei na mão do meu pai, nem na da minha mãe. Agarrei a minha própria mão com força. Pai e mãe. Quando chamei com um tom frio, os dois pararam de se mexer. Agarrei o microfone do palco e estava prestes a fazer a última e maior declaração aos convidados que tremiam sob a luz de emergência. Mas nesse instante, um som de explosão que parecia um terremoto ecoou do exterior do salão e todo o edifício abanou violentamente. Os vidros das janelas estilhaçaram-se, e na escuridão, um novo convidado indesejado apareceu. Simultaneamente com o som da explosão, um clarão branco envolveu tudo à minha frente. O enorme candelabro caiu no chão com um som estridente, e o salão resplandecente transformou-se num cenário infernal num instante. Fumo preto a subir e os gritos das pessoas a fugir. Mas eu não conseguia sair do lugar. Fragmentos do teto que desabou passaram mesmo ao meu lado. Mas o que partiu o meu coração em pedaços mais do que isso foi a verdade sobre os monstros chamados pais que estavam à minha frente. Quando as pessoas são empurradas para o fundo do desespero, surpreendentemente recuperam o pensamento frio. O rosto assustado do pai que me enganou até há pouco e os olhos frios da mãe que me chamou de volta como ferramenta de vingança. Até esta explosão parecia uma inevitabilidade gerada pela luta feia dos dois. Um castelo construído com amor falso está destinado a desmoronar por dentro, mesmo sem esperar por um choque externo. O que deveria ser destruído não era o sistema, mas sim o meu próprio coração que continuava dependente. Tive a certeza disso enquanto olhava para as cortinas em chamas. Catarina, vem para aqui. Eu protejo-te. Apesar de tropeçar nos escombros, o meu pai estendeu a mão desesperadamente. Mas naquela voz, havia mais uma obsessão, como se temesse que a sua propriedade se partisse do que preocupação comigo. Por outro lado, a minha mãe, sem ligar aos convidados caídos do outro lado da parede desmoronada, continuava a operar algo no tablet que tinha na mão. Álvaro, já é tarde. As provas das tuas fraudes foram todas transferidas para um servidor externo no meio desta explosão. A tua vida vai virar cinzas juntamente com este edifício. Às palavras da mãe, o pai gritou com o rosto vermelho. Foste tu.
Foste tu que armaste isto? Helena. Enquanto ouvia os insultos dos dois, olhei para os meus pés. Lá estava a figura de Duarte, que ficou preso debaixo dos escombros e não conseguia mexer-se. A perna dele estava presa numa grande viga, e a atitude arrogante de há pouco tinha desaparecido. O rosto estava molhado de lágrimas e ranho e ele tremia. Catarina, ajuda-me. Eu estive mal. Foi tudo o Fonseca que me incitou. Eu amo-te. Por favor. Não há palavras mais frívolas e vazias do que as de um homem à beira da morte. A figura dele a pedir ajuda à pessoa que envergonhou e traiu continuamente era mais do que ridícula. Era patética. Percebi o quão cega fui ao sonhar um dia estar ao lado deste homem e soltei um riso de alto escárnio. Os traidores usam a palavra amor como escudo apenas quando estão encurralados. Mas esse escudo é demasiado fino e pode ser facilmente perfurado pela verdadeira raiva. O que ele procura não é o meu perdão, mas apenas um degrau para sobreviver. Estender a mão sabendo disso não é bondade. É apenas a afirmação da estupidez. Amas-me, Duarte? O que tu amavas não era eu, era o título de filha do sucessor do Grupo Vilar, não era? Ele não conseguiu responder à minha pergunta e tossiu violentamente. Virei-lhe as costas e caminhei para entre o meu pai e a minha mãe. O fumo ardia nos olhos, mas estranhamente a minha visão estava mais clara do que nunca. Vocês os dois, parem com isso. A minha voz tranquila calou os dois que discutiam violentamente. Tirei a chave mestra ao meu pai e o tablet que a minha mãe estava a operar. Com um movimento que aproveitou uma brecha momentânea, os dois ficaram com expressões de espanto. O que estás a fazer? Catarina. Isso é o acesso a todos os bens do grupo. Devolve. Catarina. Com isso nós podemos ter um mundo novo. Não existe mundo novo nenhum. Disse isso e liguei o ecrã do tablet à fonte de alimentação de reserva do ecrã principal, que todos os convidados ainda observavam. O que foi projetado foi o programa malicioso que a minha mãe estava prestes a enviar imediatamente antes da explosão, para provocar a falência intencional e desviar os ativos para o estrangeiro. O pai prendeu-me numa gaiola e a mãe tentou fazer de mim uma bala. No final, nenhum dos dois olhou para mim. Alguma vez pensaram no que eu senti e no que aprendi nestes 10 anos. Comecei a teclar e a desmantelar o vírus que a minha mãe tinha armado ali mesmo. Percebo agora que a tecnologia que continuei a aperfeiçoar nas noites solitárias durante 10 anos não foi para vingança, mas para ser eu mesma, sem ser dominada por ninguém. Eu deito fora o vosso vilar. No momento em que carreguei na tecla Enter, o sistema do salão foi completamente bloqueado e todos os ativos foram congelados como patrimônio fiduciário independente. Com isto, nem o meu pai nem a minha mãe podem tocar neste dinheiro. Foi o momento em que o enorme poder chamado empresa voltou a ser apenas um lugar onde as pessoas trabalham. Catarina, o que fizeste? Vais arruinar tudo o que temos, o meu pai gritou. Mas a voz dele ecoou em vão. Será que um ser humano a quem foi arrancada a roupa do poder se torna uma existência tão frágil e miserável? Quando há riqueza as pessoas juntam-se. Quando a riqueza desaparece ninguém quer saber. Eu estava prestes a testemunhar o fim daqueles que apostaram a vida em laços tão frágeis. Mas não podia acabar assim. O monitor gigante do salão começou a ter interferência de repente e outro vídeo foi forçado a entrar. O que foi projetado foi a cave deste hotel. Lá estava uma quarta pessoa com o interruptor dos explosivos na mão. No momento em que viram o rosto dessa pessoa, o meu pai e a minha mãe sustiveram a respiração ao mesmo tempo. Ricardo, por que es que estás vivo? A voz trêmula do meu pai. Parabéns pelo 50 grau aniversário do Grupo Vilar. A tragédia ainda só agora começou o primeiro ato. Vá lá, menina Catarina. É agora que vai conhecer os verdadeiros crimes. A pessoa no ecrã, com um sorriso sinistro no rosto queimado, disse como se olhasse nos meus olhos. No momento em que essa pessoa carregou no botão, o chão do salão cedeu e eu fui sugada para a escuridão. Enquanto o grito de alguém se afastava e a minha consciência desaparecia, senti como se tivesse tocado na mão fria de alguém no final. O cheiro à terra escura e úmida. Quando recuperei a consciência, a primeira coisa que senti foi a sensação do betão frio como gelo. O barulho do salão de festas vibrante e o estrondo da explosão pareciam agora ilusões distantes. Eu estava deitada num local que parecia ser uma antiga adega ou armazém de mantimentos na cave do hotel. Finalmente acordaste, boneca patética com o sangue dos Vilar. A voz grave de um homem ecoou do fundo da escuridão. Quem estava lá?
iluminado fracamente por uma lanterna de emergência, era o homem com o rosto queimado que eu tinha visto através do monitor. Ricardo, o homem que foi membro fundador e deveria ser o melhor amigo do meu pai. Ele era a pessoa que deveria ter sido eliminada há 30 anos, com o meu pai a incriminá-lo de todos os crimes e a encenar um incêndio acidental. Um homem que deveria estar morto estava à minha frente. Isso provava que tudo no mundo em que eu acreditava não passava de uma mentira. O poder por vezes prende até os mortos a este mundo e transforma-os em demônios de vingança. A história de 50 anos que o meu pai construiu foi erguida sobre o desespero deste homem e a sua pele queimada. É o Sr. Ricardo, não é? Ouvi falar de si pelo meu pai. Disse que tinha morrido num acidente. Quando perguntei calmamente, ele soltou uma gargalhada louca. Acidente? O Álvaro disse isso? Aquele homem tirou-me a empresa, a honra e a família. Enquanto eu gemia no meio do fogo, ele bebia champanhe com uma cara fresca. Ele aproximou-se de mim a arrastar uma perna deficiente. Senti que ia sufocar por um momento com a profundidade do ódio que residia nos seus olhos. Mas eu não desviei o olhar. A paciência de 10 anos. E a luta feia dos meus pais há pouco. Para mim, que tinha passado por isso, o monstro à minha frente parecia apenas mais uma vítima patética. Quando as pessoas só conseguem manter-se odiando alguém, a sua alma fica tingida da mesma cor da pessoa que odeiam. A ironia de tentar dominar os outros com força, tal como o pai, por odiar tanto o pai. A vingança não é derrotar o oponente, mas sim não cair na mesma lama que o oponente? Se eu tiver medo deste homem aqui e agora, tornar-me-ei também parte desta corrente amaldiçoada. Tu também és culpada. Catarina, não me faças rir com os teus 10 anos de sofrimento a desfrutar do luxo, sem saber de nada como filha daquele homem. Comparado com os 30 anos de inferno que eu provei, não é nada. Ele encostou a lâmina fria de uma faca ao meu pescoço. O teu pai Álvaro saltou para o fogo lá em cima para recuperar a sua contabilidade paralela antes da polícia e dos bombeiros, que tentam desesperadamente salvar-lhe a vida. Não pensou nem um bocadinho em ti. A filha, as palavras dele. Fechei os olhos calmamente. Já tinha desistido de esperar algo do meu pai. Ainda assim, senti que o pequeno fragmento chamado esperança que restava em algum lugar do meu coração se transformou em nada completo agora. A expectativa gera decepção, e o apego gera sofrimento. O desejo de ser o número 1 de alguém torna-se uma corrente que nos prende. Para o meu pai, eu não passava de uma peça para completar o puzzle chamado empresa. Aceitei esse facto calmamente agora, juntamente com a sensação da lâmina fria. Senhor Ricardo, matar-me não trará de volta os seus 30 anos perdidos. As minhas palavras, a mão dele tremeu ligeiramente. Cala-te. O que é que tu sabes? Eu sei, porque eu também matei a minha própria vida durante 10 anos, continuando a representar o ideal de outra pessoa que não eu. O Senhor não se quer vingar do meu pai. Só queria que alguém reconhecesse a prova de que estava vivo, não era? Fez-se silêncio, mas no ar pesado da cave, apenas a respiração ofegante dele ecoava. Eu continuei. O meu pai está agora no meio do fogo. Mas o que ele está a tentar proteger é apenas o nome Vilar. Eu já desmantelei esse Vilar. Os ativos estão congelados e não restará nem um cêntimo nas mãos dele. Aquele enorme castelo que o senhor odiava já não existe. Ele arregalou os olhos e olhou para mim com uma expressão de espanto. Congelados? Estúpida. Tu não tens esse poder. Não tenho o poder. Mas tenho a tecnologia. Aquele sistema que o Senhor ensinou ao meu pai e que o meu pai me escondeu. Eu recriei-o sozinha. Tirei um pequeno terminal que tinha escondido no espartilho com a mão que não estava presa. Eram todos os registros da verdade que eu tinha extraído do servidor principal imediatamente antes da explosão e que nem o pai, nem o Fonseca, nem a mãe sabiam. Aqui está a verdade de há 30 anos. O que o meu pai lhe fez, o facto de a minha mãe estar a manipular nos bastidores, e também o outro crime que o senhor escondeu. Quando operei o ecrã do terminal, a imagem de uma carta antiga apareceu num monitor antigo instalado na parede. No momento em que a viu, o ódio desapareceu do rosto dele e uma cor de profundo arrependimento espalhou-se. Por que é que tu tens isso? A verdade é que quanto mais se tenta esconder, mais ela muda de forma e aparece. Senhor Ricardo, o senhor foi uma vítima, mas para salvar a sua própria família, sacrificou outra pessoa, não foi? Luz e sombra são duas faces da mesma moeda. Escondido na sombra da enorme sombra chamada Pai,
ele também tinha sujado as suas próprias mãos. Neste mundo não existem pessoas completamente boas nem completamente más. Existem apenas pessoas que perderam para a sua própria fraqueza, e pessoas que acumulam mentiras para esconder essa fraqueza. Tive a certeza de que vim aqui para acabar com todas essas mentiras. Vá lá, escolha. Olhei diretamente para ele, ainda com a faca apontada. Mata-me assim. E transformamo-nos os dois em cinzas nesta cave. Ou junta-se ao meu plano e recupera a sua vida no verdadeiro sentido. Nesse momento, o teto da cave tremeu novamente com força. O colapso estava prestes a começar. Mas no meio desse tremor, captei a figura de alguém a descer a passagem secreta que levava à cave no canto do monitor. Era o meu marido, que deveria ter sido levado pela polícia. Por alguma razão, ele tinha escapado à vigilância da polícia e olhava para nós com olhos cheios de loucura, segurando uma arma na mão. Encontrei-te, Catarina. Por tua causa, a minha vida está arruinada. A culpa é toda tua. O cano da arma foi apontado para mim, a faca do Ricardo, a arma do Duarte e o teto a desmoronar. No momento de desespero absoluto, sorri calmamente, porque este era o melhor palco que eu desejava. Atira. Duarte. Se puxares esse gatilho, a tua vida fechará a cortina no verdadeiro sentido. A cave a desmoronar. No meio da poeira e do fumo, olhei diretamente para o cano da arma. As mãos dele tremiam de forma visível. O homem que outrora me ridicularizou e tentou expulsar-me com a amante. Esse homem agora não estava a implorar pela vida, mas sim a segurar uma arma em desespero. A figura dele causava agora mais pena profunda do que raiva. As pessoas recorrem a meios fáceis como a violência quando não têm confiança em si mesmas. A fraqueza de não conseguir subjugar o outro com palavras revela-se no dedo que tenta puxar o gatilho. Tendo-lhe sido retirada a armadura emprestada chamada poder, ele agora não tinha nada que o sustentasse. O que o movia agora não era amor nem justiça, mas apenas uma autodefesa patética. Cala-te. Se tu tivesses agido como eu disse, eu seria agora diretor do grupo. A culpa é toda tua. O grito ecoou em vão na cave, mas ao lado dele, Ricardo, que se tinha levantado calmamente, riu-se pelo nariz. O Duarte não percebe mesmo nada. Ainda não percebeste a razão pela qual o Álvaro te escolheu para marido da Catarina? Às palavras dele, Duarte parou de se mexer. A razão pela qual me escolheu foi porque eu era excelente e fácil de lidar. Não. Interrompi as palavras dele. Não foste escolhido porque eras excelente. Foste escolhido como um bode expiatório descartável. Operei o ecrã do terminal que tinha na mão e projetei dados de uma camada ainda mais profunda na parede. Lá estava um contrato secreto trocado entre o meu pai e o diretor, 1 ano antes de nos casarmos. O nome dele estava claramente indicado como bode expiatório, para assumir toda a responsabilidade por um enorme caso de peculato que ocorreria no futuro. O que é isto? O sangue fugiu do rosto de Duarte de uma só vez. Duarte, podias pensar que estavas a subir na vida com o teu próprio esforço. Mas a tua promoção e até o encontro com aquela amante eram cenários planeados pelo pai e pelo diretor. Eles estavam a induzir-te a trair-me e a envolveres-te em fraudes. A sensação de que aquilo em que acreditava estava a desmoronar-se desde a base. Quando se sabe que a própria vida não passava de um palhaço a dançar sobre um guião sujo escrito por alguém, a pessoa perde a razão da sua existência. O orgulho e a ambição que ele tentava desesperadamente proteger não passavam de isco para o mandar para a prisão. A verdade por vezes atravessa o espírito humano de forma mais profunda e aguda do que uma bala. Mentira. O presidente tratava-me como um filho. Como um filho. Não. Para o meu pai, tu eras apenas um filtro descartável para retirar o pus da empresa sem sujar a filha preciosa. O facto de eu ter mantido o silêncio durante 10 anos, apesar de ser maltratada por ti, foi também para ver como o pai te ia usar. Aproximei-me um passo, e mais outro. O cano da arma estava apontado ao meu peito, mas estranhamente não tinha medo, porque sabia que o ele de agora não tinha coragem para matar ninguém. Ele era um ser humano vazio que não conseguia fazer nada sem as ordens de alguém. Tu disseste-me, achas que podes estar ao meu lado? Não foi? Agora devolvo-te essas palavras exatamente como elas são. Tu já nem sequer tens qualificações para estar no palco da minha vingança. Ironicamente, os 10 anos de silêncio em que ele me fez de parva foram o único período de carência para ele sobreviver. Se ele me tivesse amado genuinamente e vivido com integridade,
Eu tencionava parar este plano a meio. Mas ele bebeu o veneno por vontade própria e entrou na armadilha por vontade própria. Quem escolheu não foi mais ninguém senão ele próprio. Ele brandiu a arma como se estivesse louco, mas nesse momento a porta secreta atrás dele foi arrombada violentamente. Não foi a força de intervenção da polícia que entrou. Eram os limpadores que o meu pai tinha contratado secretamente para destruir provas. Menina Catarina, afaste-se, por favor. De acordo com as instruções do presidente, vamos eliminar todos os que estão na cave. Homens vestidos de preto apontaram as armas sem piedade. O meu pai, com medo que as suas fraudes fossem descobertas, tentou enterrar até a própria filha juntamente com esta cave. Pai, caíste assim tão baixo. Observei a situação com um sentimento estranhamente refrescante, em vez de tristeza. No momento em que a ilusão dos laços de sangue desapareceu completamente, fiquei sozinha no verdadeiro sentido. E estar sozinha significa também que obtive a liberdade de não ser presa por ninguém. Senhor Ricardo, Duarte, pergunto uma última vez. Morrem? Ou juntam-se a mim? O som do colapso, os canos das armas a aproximarem-se. À beira do desespero absoluto, ativei a autoridade de administração de nível mais alto. Forcei o encerramento de todo o sistema do hotel e fiz com que os aspersores libertassem gás de extinção especial em vez de água, bloqueando a visão. Interessante. Uma boneca a morder o dono até a morte. Ricardo riu-se destemidamente e pegou na minha mão. Por outro lado, Duarte sentou-se no chão e apenas repetia choramingas a pedir ajuda enquanto tremia. Duarte, fica aí. O teu papel ainda não acabou. Abandonei-o e desapareci no fumo com o Ricardo. Mas logo a seguir, o que ecoou na cave foi um tiro e o sussurro baixo de alguém a dizer: encontrei. Era a voz da amante Inês, que deveria ter sido levada. Ela tinha na mão algo decisivo, diferente do que o Duarte tinha. Ora. Que vergonha, Duarte. A tremer aí, pareces um cachorrinho abandonado. A voz arrogante que eu conhecia bem ecoou enquanto o fumo da extinção se dissipava. Quem estava na entrada da cave era Inês, que deveria ter sido levada pela polícia. A roupa dela estava suja e desarrumada, mas ela segurava firmemente uma pistola numa mão e um caderno antigo na outra. Inês, por que estás aqui? A polícia. Duarte levantou a voz como se tivesse encontrado esperança ao rastejar no chão. Mas o que residia nos olhos dela não era a cor da doce sedução de outrora, mas sim uma luz de desprezo nauseabundo. Polícia, aquele bando de incompetentes. Se usar os meus contactos no submundo, fugir é canja. Mas Duarte, não desiludes até ao fim. Apontar uma arma a Catarina e acabar por choramingar sem conseguir puxar o gatilho. Ela aproximou-se lentamente e pisou o rosto dele friamente com a ponta do salto alto. Para, Inês. Nós amamo-nos. Ah, para com as piadas. Achas mesmo que existe neste mundo uma mulher que ame verdadeiramente um homem idiota como tu, que não passa de uma ferramenta descartável? As palavras que saíram dos lábios dela perfuraram o peito dele mais profundamente do que uma bala. Até agora, ele acreditava que era um vencedor que tinha conquistado uma mulher jovem e bonita, mas esse orgulho não passava de um doce veneno para o atirar para o fundo do poço. As pessoas acreditam em mentiras óbvias como verdades porque querem pensar que são especiais. Os presentes e as palavras doces que ele lhe dedicou não passavam de comida para o estômago da predadora que ela era. O verdadeiro amor não é usar o outro para se exibir, mas sim caminhar juntos. No momento em que a escolheu como ferramenta para se enfeitar, ele próprio tornou-se também uma ferramenta. Catarina já apreciou suficientemente a figura patética deste homem? Ela virou-se para mim e levantou o caderno que tinha na mão. O que procurava era isto, não era? O livro de contabilidade paralela que o Álvaro escondeu desesperadamente durante 30 anos. Ao ver isso, Ricardo, atrás de mim, soltou uma voz como se estivesse a ser estrangulado. Isso é, o daquela altura. Por que é que tu tens isso? Senhor Ricardo, está um pouco desatualizado. Eu sou uma limpadora contratada por aquele presidente e, ao mesmo tempo, uma sobrevivente da organização onde o senhor estava. Não acreditar em ninguém e não ser acreditado por ninguém. Essa é a regra deste mundo, não é? A verdadeira identidade de Inês não era apenas a amante de um subordinado. Era uma agente enviada pelo meu pai para vigiar as pessoas próximas e lidar com coisas inconvenientes.
Mas ela também tinha a ambição de escapar ao domínio do meu pai e chegar ao topo. Ter seduzido o Duarte e lo feito cometer fraudes, foi tudo para ganhar tempo para roubar este caderno e enterrar o presidente. Duarte, foste realmente o melhor disfarce, idiota, ganancioso e fraco por mulheres. Não havia homem mais fácil de manipular. Cada uma das palavras negava a sua existência. Duarte murmurou com voz trêmula enquanto era pisado. O que foi a minha vida? Não foi nada. Apenas lixo. Amanhã, vou reescrever a história para dizer que tu assumiste todos os crimes e cometeste suicídio duplo nesta cave. Ela encostou o cano da arma à testa dele. Nesse instante, ele gritou para mim, sem se importar com a aparência. Catarina, ajuda-me. Por favor. Eu estava errado. Vou confessar tudo. Podem entregar-me à polícia. Não me matem. O fim do homem que outrora me disse arrogantemente. Achas que podes estar ao meu lado? Agora ele agarrava-se aos meus pés e implorava pela vida como se lambesse lama. O contraste era demasiado irônico e demasiado ridículo. Disse que o silêncio é ouro, mas esse é o silêncio dos orgulhosos. As palavras que ele derrama agora são apenas água lamacenta com ainda menos valor do que o silêncio. Senti que todo o tempo que dediquei a ele durante 10 anos se estava a desmoronar neste momento. Já nem sequer restava valor no Duarte atual para lhe dar misericórdia. Inês, antes de puxares esse gatilho, vou ensinar-te uma coisa. Falei com voz calma. Esse caderno. Ela franziu a testa de forma desconfiada e folheou o caderno. Claro, as provas das manobras de bastidores do presidente estão cheias. Não. Isso é uma falsificação bem feita que o meu pai fez para atrair traidores como tu. O verdadeiro já está noutro lugar. Oque. A confiança desapareceu do rosto de Inês e mudou para uma expressão congelada. Mentira. Eu tirei-o diretamente do cofre secreto do escritório. Quem achas que definiu a palavra passe desse cofre? Há 10 anos. Quando vim para esta casa, e me foi confiada a manutenção do sistema do pai, achavas que eu não ia armar nada? Operei o ecrã do smartphone. De repente, o caderno que ela segurava começou a aquecer e um fumo vermelho saiu de dentro com um som. As mãos dela ficaram tingidas de vermelho vivo pelo fumo que saiu do caderno. Não era apenas tinta. Era um marcador de rastreio que não sai com reações químicas específicas. A verdadeira limpadora sou eu. Inês, desde o dia em que te tornaste amante e te aproximaste do Duarte, eu sabia a tua verdadeira identidade. Por muito idiota que ele seja, não é homem para se apaixonar a sério por uma mulher que só tem aparência. Não era natural. Olhei para o Duarte caído. Duarte, tu és de facto lixo, mas até o lixo tem a sua utilidade. Eu coloquei rastreios falsos em toda a informação que passaste a ela. Inês, furiosa, voltou a apontar a arma para mim. Cala-te. Falso ou não. Se vos matar aqui é a mesma coisa. Não. Não é. O gatilho dessa arma também está bloqueado. Inês tentou desesperadamente puxar o gatilho, mas apenas um som vazio ecoou. Quando assumi o controle do sistema da cave, inutilizei todas as armas de fogo controladas eletronicamente com um pulso eletromagnético. Acabou. O vosso jogo feio de enganarem-se mutuamente. Nesse momento, a parede da cave desmoronou-se e vários homens armados entraram. Não eram os assassinos do meu pai nem os sobreviventes do grupo. Eram a equipa de investigação especial que eu tinha contratado independentemente com o objetivo de uma verdadeira limpeza. Inês, Duarte e Ricardo. Vocês voltam para a superfície comigo, e lá, vão expor todos os crimes que cometeram à luz do dia. Nunca mais vi o rosto de Duarte. Quando ele foi levado, chamava o meu nome a chorar, mas a voz dele não chegou ao meu coração. Mas o último obstáculo apareceu diante de nós, quando tentávamos sair para a superfície. O meu pai, que deveria ter desaparecido nas chamas, estava de pé com um fato meio queimado e uma expressão de demônio. Nos braços dele, segurava o verdadeiro caderno de contabilidade paralela manchado de sangue. Catarina, só tu é que. A obsessão do meu pai estava prestes a mostrar as presas no final dos finais. Mas por trás desse pai, uma pessoa ainda mais inacreditável aproximou-se lentamente. Mato-te e morro também. Mas não entrego este caderno a ninguém. Não vou deixar que uma miúda como tu destrua o império que eu construí. O meu pai gritou com a voz rouca, torcendo o rosto com o calor das chamas e a obsessão. A pele que espreitava do fato meio queimado estava vermelha e preta.
e as mãos seguravam com força o verdadeiro caderno de contabilidade paralela manchado de sangue. Ele não aguentou o peso dos crimes que cometeu e finalmente perdeu a razão, transformando-se num monstro. O demônio do poder, uma vez que possui alguém, Lu não hesitar em sacrificar até a vida da própria filha. O que ele tentava proteger não era o futuro da empresa nem os laços familiares, mas apenas a ilusão distorcida de que ele era o rei. Títulos e honra só brilham quando são detidos por quem os usa corretamente. O poder amarrado pela corrente da obsessão apodrece quem o detém por dentro, e no final, leva tudo consigo para a ruína. Pai, já chega. Olha para trás de ti. As minhas palavras tranquilas. Álvaro riu-se loucamente. Atrás, quem quer que venha é igual. Eu sou o rei do Grupo Vilar. Ninguém tem o direito de me julgar. Não me lembro de lhe ter dado esse direito. Álvaro, no momento em que a voz digna ecoou, o corpo dele ficou rígido como uma pedra. Quem se aproximou lentamente por trás não foi a minha mãe. Foi uma senhora idosa com o cabelo branco elegantemente apanhado e vestida com um conjunto preto impecável. A verdadeira fundadora do Grupo Vilar e a minha avó, Dona Matilde, que se pensava estar morta. Dona Matilde. Por que está? Devia ter morrido no sanatório há 10 anos. O caderno escorregou das mãos dele e caiu no chão com um som seco. A aparição da avó foi a maior e última reviravolta nesta história. Se eu não tivesse fingido a minha morte, tu não terias mostrado a tua verdadeira natureza. Expulsaste a minha filha Helena, prendeste a neta Catarina numa gaiola e trataste esta empresa como se fosse tua propriedade privada. Álvaro, tu não eras da linhagem direta desde o início. Cada uma das palavras da avó desfez o orgulho do meu pai em pedaços. Na verdade, Álvaro não era alguém com sangue da família, mas apenas um genro adotado que foi acolhido. Para esconder o seu complexo de inferioridade, ele afastou eu e a minha mãe, que éramos da verdadeira linhagem, e brandia uma falsa autoridade. Linhagem e títulos por vezes tornam-se esconderijos para esconder a essência humana. No entanto, o verdadeiro não perde o seu brilho, por muita lama que lhe atirem. Pelo contrário, o falso, por muito que se enfeite, expõe a sua barateza quando exposto à luz da verdade. O império que ele construiu não passava de um castelo emprestado construído em terras alheias desde o início. Catarina, aguentaste bem durante 10 anos. A avó caminhou até mim e afagou-me a face gentilmente. Quando aceitaste o casamento com aquele homem, senti um aperto no peito. Mas tu sabias, não sabias, que estar ao lado daquele homem era a única forma de vigiar as fraudes do Álvaro e expor a verdade. Assenti em silêncio. Naquele dia, há 10 anos, quando decidi casar, a minha avó confiou-me a tarefa de limpar a escuridão que se escondia nos bastidores do grupo. Os dias em que representei uma dona de casa sem graça, aguentei os insultos do marido e ignorei o assédio da amante. Isso não foi para aguentar, mas sim um tempo provisório para fazer o inimigo baixar a guarda e completar uma armadilha sem fuga. Disse que o silêncio é ouro, mas isso não é apenas estar calado. Saber o momento de falar e, até lá, esconder as presas e esperar pela presa. Essa paciência é a melhor arma que só os verdadeiros fortes podem ter. Quando meu marido me perguntou: achas que podes estar ao meu lado? Eu ria-me por dentro porque eu observava este tabuleiro de um lugar muito mais alto do que ele. Não brinquem comigo. Enganaram-me durante 10 anos? 10 anos. Vocês estavam combinadas desde o início? Ele tentou agarrar o caderno do chão, mas a bengala da avó pisou-o rapidamente. Álvaro, o tempo de brincar aos reis acabou. Olha lá para fora. Do lado de fora das janelas do hotel, não só os carros da polícia, mas também equipas da autoridade tributária e do Ministério Público tinham chegado. As provas que reuni ao longo de 10 anos e os registros que a avó analisou enquanto estava escondida. Estes tornaram-se agora lâminas chamadas justiça, e estavam prestes a julgar o falso rei. Catarina, vendeste-me? O teu próprio pai? Não. Hoje deixo apenas de ser a pessoa que não conseguiu salvar quem pensava ser o pai. Olhei diretamente nos olhos dele. Já não restava lá nem o afeto nem o apego de outrora. O que restava era apenas uma piedade fria por um criminoso. Levem-no. Com a ordem fria da avó, os inspetores rodearam-no. Larguem-me. Eu sou o presidente. Álvaro Vilar. Os gritos dele foram abafados pelo som dos canhões de água e desapareceram na escuridão da noite. Ao lado, Duarte, que estava detido,
Estava sentado como se tivesse perdido as forças. Ele tinha uma cara de quem tinha a alma completamente sugada perante o facto de que a esposa sem graça que ele ridicularizava era na verdade o carrasco para o vigiar, e que por trás dela estava a verdadeira governante. Duarte, vou dizer-te só mais uma coisa. Parei à frente dele e disse friamente: lembras-te das palavras que me disseste? Achas que podes estar ao meu lado? Agora sabes a resposta. Não sabes? O teu lado era demasiado baixo para eu conseguir ver. Ele não conseguiu responder e foi arrastado pelos polícias enquanto tremia. Com isto, tudo acabou. O fogo que envolvia o salão foi extinto e o silêncio voltou à escuridão. Mas a avó pegou na minha mão e disse com um olhar sério: Catarina, a batalha é a partir de agora. Tens de reconstruir a empresa depois de extrair o sangue sujo. E há mais uma pessoa que tens de encontrar. Quem é? A avó apontou para um monitor num canto do salão. Lá estava a imagem de Inês, que deveria ter sido detida, a desaparecer do carro da polícia e a encontrar-se secretamente com alguém. O caso ainda não tinha acabado completamente. O verdadeiro empregador dela. Abracei novamente a determinação que ainda não podia largar perante o amanhecer que se aproximava. O som das grades de ferro ecoou no centro de detenção silencioso. Esse som foi também o sinal para o fecho cruel da cortina no palco da vida de Duarte. Mentira. É um engano. A Catarina, ela não me ia abandonar. Num canto da cela solitária, ele agarrava a manga do fato de treino esfarrapado e repetia como se estivesse a delirar. Até há poucas horas, ele acreditava firmemente que era um vencedor escolhido no último andar de um hotel de luxo. Mas o que o envolvia agora eram apenas paredes de betão frio e um cheiro a lixo que não desaparecia. Quando alguém que conheceu o céu cai no inferno, o desespero torna-se várias vezes mais pesado e raspa a alma. As pessoas só percebem o valor do que tinham quando o perdem. A devoção da esposa que ele descartou como sem graça e incompetente, as refeições quentes que ela preparava todos os dias, as camisas engomadas e, acima de tudo, o coração puro que acreditava nele, eram a base da vida com mais valor do que qualquer joia que o dinheiro pode comprar. Ele, que destruiu essa base com o seu próprio martelo, começou finalmente a perceber que o lugar onde estava era um pântano sem fundo. Aí, um guarda prisional aproximou-se. Ei, tens visita. É o advogado. Advogado? Ah, foi a Catarina que o enviou. Vão tirar-me daqui, não vão? Ele dirigiu-se à sala de visitas quase a tropeçar, mas quem estava sentado do outro lado do acrílico não era a esposa. Era o Dr. Ribeiro, o diretor jurídico a quem ele tinha entregue o ultimato no salão há pouco. Duarte, estás com má cara. Bem, vamos ser breves. O doutor Ribeiro apresentou um documento através do acrílico. Lá estava o pedido de divórcio com o nome da Catarina e um pedido de indemnização com números astronômicos. O que é este valor? 10 milhões de euros. Não tenho como pagar isto. Isto é o pedido de devolução dos fundos que desviaste nestes 10 anos e a indemnização por teres arruinado a festa desta vez e feito perder a confiança social. O Dr. Ribeiro informou friamente. A menina Catarina. Não. É uma mensagem da presidente. Diz que vais usar todo o tempo restante da tua vida para compensar as nossas perdas. Deixa-me ver a Catarina. Ela vai entender. Estivemos juntos 10 anos. Não deves conseguir imaginar o quanto esses 10 anos magoaram a menina Catarina. Ao sair, o doutor Ribeiro mostrou-lhe mais uma fotografia. Era a figura de Inês imediatamente antes de ser levada pela polícia. Ela tinha entregue à polícia todas as contas bancárias secretas que tentava esconder desesperadamente e tinha concordado com um acordo judicial para obter uma pena mais leve só para ela. Amor e confiança não se constroem sobre exploração unilateral. O dinheiro e a paixão que ele derramou não passavam de uma cota para ela. Quem trai os outros para seu próprio benefício será certamente traído por alguém mais sensível ao lucro do que ele. O karma era exatamente isto. Entretanto, Inês, que tinha desaparecido subitamente do carro da polícia, estava escondida num armazém abandonado na zona portuária de Setúbal. Na mão dela estava o disco rígido com todos os registros da verdade do pai que ela tinha levado na confusão. Com isto, se vender isto a terceiros, posso viver luxuosamente no estrangeiro. O Duarte é um idiota. Desde o início, não me importava o que lhe acontecesse. Ela contactou um intermediário do mercado negro e preparava a fuga. Mas quem saiu do carro preto de que ela estava à espera não foi o parceiro de negócio.
Foi a própria Catarina, vestida com um fato preto e com uma beleza fria. Lamento, Inês, mas esse disco rígido já está vazio. Eu estive sempre com ele, sem o largar. Ela tentou ligar o computador à pressa, mas eu sorri calmamente. Quando recuperei o sistema do salão, os dados nesse disco rígido foram apagados automaticamente e, em vez disso, reescrevi o programa para funcionar como um transmissor GPS. Fosse para onde fosses, eu sabia tudo. Inês ficou com o rosto contorcido e tentou fugir para o mar, mas a área já estava completamente cercada pela equipa de investigação especial da polícia. Quando as pessoas confiam demasiado que a sua astúcia é a melhor do mundo, caem na maior armadilha. Ela tinha tramado muitas pessoas como limpadora, mas a verdadeira limpeza não é eliminar a malícia, mas sim criar um sistema em que a própria malícia seja neutralizada. O que aprendi em 10 anos não foi odiar as pessoas, mas sim estender uma rede de justiça tão perfeita que não fosse necessário odiar ninguém. Catarina, por favor, deixa-me ir. Eu também fui ameaçada por aquele presidente. Inês, já não resta nem uma letra de verdade nas tuas palavras. Adeus. Ela foi imobilizada pelos polícias enquanto gritava. A beleza e a liberdade que ela tentava proteger eram coisas efêmeras que desapareciam como espuma nas ondas da noite. E o último homem que restou, Álvaro, que outrora reinou como rei, estava deitado numa cama sob vigilância rigorosa no hospital prisional. Mais do que a dor das queimaduras, o que o atormentava era o vazio de ter perdido tudo. Álvaro já não tem qualificações para se chamar Vilar. Quem apareceu no quarto foi a avó Dona Matilde. Todos os seus bens foram confiscados, e hoje o grupo passou para um novo sistema com a Catarina como presidente. Os funcionários estão todos contentes por o cancro ter desaparecido. Ele respondeu com voz rouca. O que é que aquela miúda pode fazer? A empresa é minha. A empresa pertence às pessoas que lá trabalham e à sociedade que a apoia. No momento em que pensou que era só sua, deixou de ser rei e passou a ser apenas um ladrão. A avó colocou um envelope na cabeceira. Eram os documentos para o registro de entrada num pequeno lar de idosos em Trás-os-Montes, a terra natal dele, depois de apagar o registro civil. A partir de agora, vai viver como um idoso que não é ninguém, enfrentando os crimes que cometeu. Essa é a única misericórdia que a Catarina lhe concedeu. Ele soltou um grito mudo e tentou agarrar o vazio, mas nas suas mãos já não havia qualquer poder. Disse que o silêncio é ouro. Mas agora que toda a verdade foi dita, o que restou foi apenas a quietude. O castelo construído com malícia tornou-se cinzas, e ao falso rei foi-lhe arrancada a coroa. No entanto, no meu coração não havia a sensação de dever cumprido por ter terminado a vingança. Havia apenas uma responsabilidade tranquila e pesada de construir uma nova era a partir de agora. Na manhã seguinte, deitei o vestido azul marinho que tinha sido atirado no lixo com as minhas próprias mãos. E vesti um fato novo, e sentei-me profundamente na cadeira do gabinete do presidente, onde entrava o sol da manhã. Mas reparei que havia uma carta de remetente desconhecido sobre a secretária. Ao abrir a carta, havia uma frase curta e uma moeda antiga. Parabéns, Catarina. Mas a verdadeira maldição que quem tem o sangue deve carregar começa aqui. Uma luz penetrante voltou a alojar-se nos meus olhos. O caso parecia resolvido, mas a escuridão que eu desconhecia ainda estava escondida nas profundezas. A luz da nova manhã entrava no gabinete do presidente no último andar da sede. Do lado de fora da janela estendia-se a vasta paisagem da cidade de Lisboa. E as pessoas que iam e vinham, viviam as suas vidas intensamente. Aproximei a cadeira pesada onde o homem outrora chamado pai se sentava um pouco da janela. A paisagem que se via dali deveria ser a mesma que eu via quando caminhava no passeio como uma dona de casa sem graça há 10 anos. Mas agora parecia-me um mundo completamente diferente. As pessoas tendem a pensar que a paisagem muda dependendo do lugar onde estão. Mas na verdade é diferente. O que muda a paisagem não é o lugar, mas sim a vontade e a determinação da própria pessoa. Durante 10 anos, só olhei para as pedras aos meus pés enquanto caminhava. Mas agora posso confirmar claramente que cada uma dessas pedras se tornou uma base sólida que me sustenta agora. A carta de maldição colocada na secretária. Quando perguntei o significado à avó, ela sorriu calmamente e respondeu assim: a maldição do sangue é a solidão em que caem facilmente aqueles que têm poder. Catarina, tu tens o amor e a verdade para afastar isso. Por isso já não tens nada a temer. A maldição não é algo que os outros lançam,
mas sim uma sombra criada pela nossa própria fraqueza. Álvaro e Fonseca, que não conseguiam confiar nas pessoas e tentavam dominar com força, foram engolidos pela maldição que eles próprios criaram e arruinaram-se. Eu vou liquidar todo o legado negativo que eles deixaram e regenerar esta empresa para ser um lugar que existe para as pessoas. Essa era a missão que me foi imposta como verdadeira sucessora. Por outro lado, o relatório sobre o destino do lixo que desapareceu completamente da minha vida chegou às minhas mãos. Duarte não estava na prisão, mas tinha sido enviado para um estaleiro de obras em condições de trabalho duras numa zona remota para pagar as dívidas. Ele, que outrora ridicularizava o vestido barato e a mim, agora vestia roupa de trabalho esfarrapada e carregava materiais pesados coberto de lama fria. No frio intenso do inverno, não havia um único colega que o ajudasse. Os antigos subordinados e amigos abandonaram-no com olhos como se olhassem para lixo no momento em que ele caiu em desgraça como criminoso de peculato. As pessoas não percebem quando estão num lugar alto, que a base que estão a pisar é na verdade sustentada pela dedicação de alguém. O que ele perdeu não foi apenas o meu amor. Ele deitou fora para a sarjeta com as suas próprias mãos o único vínculo verdadeiro que sustentava a sua vida. Houve relatos de que ele por vezes via minha figura na televisão do estaleiro e chorava com a voz abafada, mas o meu coração já não se agitava. O arrependimento é o castigo mais tardio permitido apenas àqueles que fizeram algo irreparável. Por mais lágrimas que alguém derrame, os 10 anos de sofrimento silencioso que passei nunca mais voltarão. O tempo perdido não pode ser comprado de volta, por muito dinheiro ou lágrimas que se acumulem. Essa igualdade cruel foi a maior retribuição que lhe foi dada. Inês evitou a pena de prisão efetiva através do acordo judicial, mas perdeu completamente a beleza de outrora devido àquela tinta indelével que aderiu ao rosto. Por mais que tentasse esconder com maquilhagem, as manchas vermelhas que simbolizavam a mentira apareciam. Quando o verniz chamado aparência que ela usava como arma caiu, não restou ninguém à volta dela. Dizem que agora vive discretamente num canto da cidade para que ninguém lhe veja o rosto. Uma vida cimentada com falsidade desmorona-se tão fragilmente quando exposta à luz da verdade. A felicidade de enganar os outros nunca será nossa, como areia que escorre por entre os dedos. E Álvaro, ouvi dizer que vive dias num lar de idosos nas montanhas silenciosas, esquecido de quem é, apenas a olhar pela janela. O fim do homem que reinou como rei e moveu milhares de milhões foi um estado de nada, velho e só. O poder e a fortuna que ele tentou proteger não conseguiram sequer aquecer-lhe as mãos no final. Disse que o silêncio é ouro. E agora compreendo profundamente o verdadeiro significado disso. O silêncio não é apenas estar calado, mas sim esperar que a tempestade passe sem deixar apagar a luz dentro de nós. Quero dizer isto a eu que estava parada na entrada do salão de festas há 10 anos. Esse teu silêncio tornar-se. Há um dia a força para mudar o mundo. Por isso, levanta a cabeça e caminha. Presidente, está na hora. A voz da secretária, assenti profundamente. Hoje é a primeira conferência de anúncio de política do Grupo Renascido. No salão, os executivos que outrora me olhavam com frieza e os jovens funcionários cheios de esperança recém-contratados aguardam as minhas palavras. Eu estava no palco, não com aquele vestido azul marinho, mas com um fato branco brilhante escolhido por mim mesma. Ali já não estava a figura da esposa sem graça que tentava agradar a alguém. Estava lá eu como mulher independente e como líder que abre o futuro. Bom dia a todos. Vamos começar uma nova história a partir de hoje, aqui. Um aplauso estrondoso fez vibrar todo o salão. Encontrei as figuras da avó e da melhor amiga Mariana a assentir fortemente na primeira fila da plateia e sorri ligeiramente. O céu estava límpido e alto até onde a vista alcançava. A minha verdadeira vida começou neste momento, não foi? Duarte, estás a ver? O meu lado tornou-se um lugar tão alto e belo que nunca poderás lá chegar. Tal como disseste naquele dia. Murmurei isso no meu coração e dei um passo forte em frente. As correntes do passado foram todas cortadas, e diante de mim estendia-se um mar de possibilidades infinitas.